Olá, meus amigos, meus irmãos, convido você a fazer uso desta leitura junto comigo, a ouvir esta palavra a qual Deus colocou no meu coração. Ela é para mim, ela é para você, ela é para todos. Que nós possamos estar atentos nesses últimos dias, porque o Senhor, Ele há de buscar a sua igreja, e nós, eu e você, estaremos diante do Senhor um certo dia. Haverá um dia que o Senhor julgará todos os homens, toda a humanidade. E este dia será escrito com D maiúsculo, grande dia do Senhor. Aí eu pergunto para você, você tem pensado nisso? Você tem preparado desde agora para que você possa ser aceito por Deus naquele grande dia? Será que você tem pensado nisso? A eternidade está às portas, tanto a mim e a você. Seremos aceitos por Deus ou não? Como nós podemos fazer para que nós possamos ser aceitos por Deus? Eu convido você a meditar comigo nesta palavra de hoje, e que Deus esteja abrindo a tua mente e continuando abrindo a nossa mente para nós compreender qual é o verdadeiro propósito do Senhor para nossas vidas. Deus abençoa. Vamos lá. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando grandemente, não só hoje, mas para todo sempre. Que você tenha uma fé viva na pessoa de Deus, para que nós possamos realmente vencermos este mundo nos dias atuais. Porque são muitas coisas que vêm como bomba, vêm em nossa direção para minar a nossa fé, para colocar dúvidas a respeito daquilo que nós temos ouvido, lido e aprendido sobre a palavra do Senhor. Deus tem revelado aos nossos corações coisas maravilhosas, firmes e eternas, mas muitos têm deixado esta verdade de lado porque deixaram de acreditar, de perseverar, de ficar firme na fé em Cristo Jesus. Eu começo a perguntar a você, meu amado, meu irmão, qual que é a sua esperança? O que você espera desta vida enquanto você está aqui nesta terra? A vida que Deus tem te dado. O que você espera de Deus quando você passar desta vida e entrar numa eternidade? Você já parou para pensar nisto? Você já parou para pensar que um dia eu e você estaremos lá do outro lado, não estaremos mais neste mundo, não estaremos aqui fisicamente, mas estaremos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era e há de vir. Este Deus nós prestaremos conta. A este Deus, querendo eu e você acreditar ou não, aqueles que acreditam ou não estará naquele grande dia, com certeza, diante dele. E naquele grande dia, tomara que eu e você possamos estarmos do lado de Cristo e não de frente de Cristo, para que possa ser julgado pelo que nós temos feito enquanto nós vivemos aqui na terra. Muitos naquele dia estarão aflitos, muitos naqueles dias estarão completamente sem chão. Por quê? Porque o que vai valer diante de Deus é aquilo que nós temos feito, praticado depois de ouvir as suas boas novas em relação à salvação a qual está proposta, nos dias de hoje está proposta para mim, para você e para toda a humanidade. Eu costumo trazer esta palavra desta forma, porque para mim e para nós todos que cremos, sabemos que um dia nós estaremos de frente a frente com este Jesus Cristo, que veio a este mundo, veio humildemente para nos ensinar qual é a razão, a importância desta vida, e hoje ele voltou de onde ele veio. Hoje ele voltou de onde ele veio e está à direita do Deus Todo-Poderoso. E ele é aquele que comanda os céus e a terra. O Pai lhe deu toda a autoridade para que o Senhor Jesus reinasse por um certo tempo
E o Senhor está esperando a sua igreja. O Senhor está esperando de mim, de você, um posicionamento em relação à fé que nós temos nele. E eu gostaria de ler hoje uma palavra para você que se encontra em Hebreus. Eu gostaria que você meditasse comigo e que você pudesse ter muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Vou compartilhar com você, meu amigo, meu irmão, você que crê no nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria compartilhar com vocês no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a seguir, que diz assim: cheguemos perto de Deus, é o título. Por isso, irmãos, por causa da morte de Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho vivo, novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensamos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas um medo do que acontecerá, o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor está dizendo aqui, usando o escritor de Hebreus, que nós precisamos ter a confiança de chegarmos perto de Deus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para cumprir. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E o Senhor está dizendo o seguinte, que sobre a nova aliança, aliança que Deus fez conosco por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ela é uma aliança superior.
ela é uma aliança a qual, imagina se nós desprezarmos. Olha, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que o purificou? O que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagina agora, meus irmãos, a respeito da nova aliança a qual Deus trouxe a todos nós por intermédio de Jesus Cristo. Quantas são as pessoas que não estão levando a sério isto? Quantas pessoas por algum motivo deixou de lado e esqueceu que o Deus perfeito é aquele que o tempo todo está procurando nos alcançar, procurando mudar o nosso modo de pensar, de agir, porque Ele nos deu uma nova aliança por intermédio do sangue do seu Filho. Uma aliança a qual jamais será quebrada, e a última. Imagina que no passado as pessoas que quebravam a aliança de Moisés, elas eram castigadas, eram mortas, dependendo do pecado. Imagina hoje, nesse tempo presente, eu e você virarmos as costas para esta nova aliança, não importar com o que Jesus fez na cruz do Calvário, e valorizar outras coisas a não ser o que Deus estabeleceu para salvar o homem. O que acontecerá naquele grande dia, quando eu e você estivermos ali diante de Deus? Já não estamos mais nesta vida, estamos em outra dimensão. Não temos mais ninguém para que nos possa defender ou falar acerca de alguma coisa de nós. Será somente eu e Ele, você e Ele. E Ele vai te perguntar por que você não creu nele. Por que você desprezou essa tão grande salvação, a qual Ele se colocou debaixo da lei e cumpriu tudo aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir? Porque na palavra do Senhor diz que dos 10 mandamentos, se você cumprisse um, você era devedor dos 9. E se você cumprisse os 9 mandamentos, se você errasse em um, você era devedor de todos. Então não tinha como o homem no passado, na velha aliança, ser salvo. Porque o homem não tinha condições de guardar os 10 mandamentos, cumprir os 10 mandamentos a qual Deus lhe deu para o povo de Israel. Mas nos tempos presentes, nesses últimos dias, Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Foi Ele que se colocou como Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus que subiu naquele madeiro, e Ele foi ali morto para que nós pudéssemos ter a vida e a vida eterna, a comunhão com o Pai para sempre. Imagina eu e você desprezarmos esta tão grande salvação. Aonde nós poderemos se apegar? Quem pode ser naquele grande dia o nosso advogado? Lembra de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Enquanto nós estamos nesse corpo de barro, enquanto nós estamos nesta vida, temos a oportunidade de darmos ouvido ao Senhor, ao Espírito de Deus que quer convencer eu e você. Deus tenta convencer o homem que ouviu a sua palavra, ouviu esta palavra a qual Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados para sempre com o Pai. Imagina naquele grande dia, se você não foi obediente, se você não foi aquele que permaneceu na videira que é o Senhor Jesus. Imagina se naquele dia o Senhor olhar para ti e dizer: eu não te conheço. Nunca fiz morada em ti. Nunca pude transformar você, o seu pensamento, o seu coração, porque você nunca abriu a porta do teu coração para mim entrar e fazer morada. Imagina, quem escapará daquele grande dia a qual está previsto? Quem? Se nós formos ressuscitados na primeira ressurreição, estaremos livres de tudo isso, porque o que espera nós é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é aquele para os salvos que vão receber
as recompensas de Cristo pelo que nós temos feito por Ele e para os nossos irmãos aqui enquanto nós estivemos aqui nesta terra. Mas infelizmente, como eu disse no vídeo anterior, a segunda ressurreição dos mortos não será bom, porque quem ressuscitar na segunda ressurreição, estes serão julgados, estarão diante de Deus, estarão diante do Filho que julgará todos, seja grande e pequeno. O desprezo a qual Deus vai levar em conta é isto: viramos as costas e não valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não achamos isso o suficiente, desprezamos, achamos uma coisa normal, simples. E eu e você dependemos desta reconciliação. Só será reconciliado com Jesus aquele que andar com Ele nesta vida. Precisamos nos entregar a Deus aqui enquanto nós estamos nesta vida. Não tem como, a Bíblia Sagrada diz que não há outra vida a qual nós podemos ter a chance de reconciliar com Deus a não ser agora, enquanto nós estamos neste vaso de barro, enquanto nós estamos neste corpo. O Senhor veio salvar o seu povo. O Senhor veio te salvar, meu irmão. Veio te salvar, minha irmã. Eu estou trazendo esta palavra tão forte. E o Senhor diz aqui assim: o Senhor julgará. O 30. O Senhor julgará o seu povo. 31. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor veio salvar a todos que creem no seu Filho amado Jesus Cristo. Muitos não gostam de trazer essa palavra. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje elas só querem receber uma palavra de acordo com o que elas querem ouvir e não de acordo com o que Deus quer falar. Deus está falando para mim e para você. É o tempo agora de nós abraçarmos a tão grande salvação que é por intermédio do sangue de Jesus Cristo, aquele que foi derramado na cruz do Calvário. No livro de Hebreus está dizendo o seguinte, que Ele é aquele que entrou uma vez só, para sempre, com o seu próprio sangue oferecido a nós, pecadores. E todos aqueles que acreditam e ficam fiel somente a Cristo, estes receberão a vida eterna, estes ressuscitarão na primeira ressurreição. O Senhor ele chama a todos ao arrependimento. A todos. 2 vídeos atrás eu falei sobre o que nós somos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós andamos conforme o curso desta vida, mas vem Jesus nos levando, nos transformando o nosso pensamento, mudando o nosso pensamento, nos reconciliando novamente com Deus. Aí nós abandonamos as obras da carne e procuramos fazer aquela obra do Espírito, aquele fruto do Espírito que é tudo aquilo que eu falei. Não andamos mais por vista, mas andamos por fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Andar com Jesus não é andar com o mundo, é andar com o Pai. E o Senhor chama a mim e a você. O Senhor está chamando, está dizendo, haverá um grande dia de juízo. E esse dia vai chegar para mim e para você, mais cedo ou mais tarde. E eu convido a você a dobrar os teus joelhos, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e reconciliar com Deus o mais rápido possível, porque o dia da manhã não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém, somente a Deus. Deus sabe quanto tempo nós vamos ficar nesta terra. Deus, todos os dias, a voz de Deus está batendo no nosso coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Esta é uma palavra maravilhosa que jamais pode sair do seu coração.
Que Deus te abençoe e que Deus possa todos os dias convencer a mim e a você, e que nós possamos andar neste caminho glorioso, este caminho ao qual Jesus preparou para mim e para você, para os filhos de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, fique com Ele, porque Deus buscará o seu povo em breve.